Mesmo nas noites mais escuras da fé, há corações que continuam a buscar a luz, a consolar o coração do nosso Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 13. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras da Escritura na liturgia de hoje nos convidam a um mergulho profundo na mais humana das experiências da fé. A da dúvida, a da perplexidade e, finalmente, a da confiança inabalável. O profeta Malaquias, em sua voz incisiva, ecoa com uma questão que, por vezes, habita os recônditos de nossa alma. É inútil servir a Deus? Malaquias capítulo 3, versículo 14. O profeta Malaquias nos confronta com a amarga constatação de um povo que se sente esquecido, onde a justiça divina parece tardar e os soberbos prosperam enquanto os fiéis sofrem. O questionamento do profeta não é superficial. O questionamento brota da dor de quem observa a aparente impunidade dos que provocam a Deus, como nos diz o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 15. E se interroga sobre o proveito de uma vida de retidão, em hebraico proveito, roshicil, que significa também lucro, vantagem. Meus irmãos e minhas irmãs, esse sentimento pode nos escandalizar, mas devemos admitir que ele, por vezes, ressoa também em nossos próprios corações. Quantas vezes, diante das dificuldades da vida, da persistência do mal, da sensação de que nossas orações se perdem no vazio, não nos vem à mente essa mesma pergunta angustiante: que vantagem temos em haver observado os mandamentos? Malaquias capítulo 3, versículo 14. O cansaço da alma, a fadiga de continuar a crer em um Deus que, por vezes, parece distante e desinteressado de nossas lutas. Observe no texto dessa primeira leitura que o profeta Malaquias não para no seu desabafo. Ele nos revela que, diante dessa murmuração, existem os tementes a Deus, aqueles que, mesmo no torpor da dúvida coletiva, conservam uns com os outros, fortalecendo a fé e cujo nome é escrito num livro da memória. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Este livro não é apenas um registro, mas a própria garantia da lembrança divina, da presença do nome de Deus naqueles que o reverenciam. Ele nos lembra que mesmo na noite mais escura da fé, há corações que continuam a buscar a luz, a consolar o coração do Altíssimo. E como responde o Senhor a esse grito que se levanta da terra, esse grito que se levanta e fustiga os céus? O Evangelho de São Lucas nos oferece a chave através de uma parábola que, eu diria, é um hino à persistência e à confiança. Jesus nos apresenta um amigo que à meia-noite não hesita em bater à porta do vizinho para pedir 3 pães, movido pela necessidade de acolher um viajante. São Lucas capítulo 11, versículos 5 e 6. Este amigo não tem vergonha, não se faz de escrupuloso para perturbar o outro. A chave aqui está na palavra grega anaideian, que muitas vezes é traduzida como importunidade ou insistência, mas que carrega a matiz de falta de vergonha, de ousadia, quase uma imprudência. É a liberdade com que um filho ou um amigo se comporta diante de quem ama, sabendo que, apesar da aparente inconveniência, ele será atendido. Note que essa ousadia é a permissão divina para que apresentemos a Deus nossas dúvidas, nossos medos, nossas raivas, nossas perguntas mais incisivas sem temor. Santo Agostinho, em suas Confissões, nos ensina sobre essa liberdade. Ele rezava assim: tu nos criastes para ti, inquieto está o nosso coração,
enquanto não repousa em ti. Essa inquietação nos impele à oração, mesmo quando ela é um lamento. Os 3 pães representam nossas necessidades mais profundas, a fome de uma vida plena, de sentido, de consolo, de justiça. E para alcançá-los, Jesus nos convida a 3 verbos de ação: pedi, procurai, batei. São ações que demandam persistência, uma busca incansável, uma fé que não se rende ao primeiro não. Mas a promessa de Jesus vai além dos 3 pães. Ele leva o discurso para o plano do amor paterno de Deus. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? São Lucas capítulo 11, versículos 11 e 12. Essa retórica compara a bondade dos pais humanos imperfeitos com a bondade superlativa do Pai Celestial. E o que o Pai dá? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. São Lucas capítulo 11, versículo 3. Esta é a resposta definitiva à pergunta de Malaquias. A maior vantagem de servir a Deus não é um benefício material, imediato, ou uma vida insensata, uma vida isenta de sofrimento, assim poderia dizer, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Note, a maior vantagem de servir a Deus não é um benefício material imediato, ou uma vida isenta de sofrimento, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito Santo é a garantia de que não estamos só, de que nossas orações são ouvidas, que a justiça será feita, que o livro da memória de Deus contém nossos nomes e nossas súplicas. O Catecismo da Santa Igreja, o número 2737, afirma que o Pai dos céus não dá coisas boas àqueles que os pedem, mas o Espírito Santo, que contém todas as coisas boas, é o Espírito que nos dá perseverança, sabedoria para interpretar o sofrimento e a esperança, e eu diria para aguardar o dia da manifestação da glória do Senhor. Os santos padres da igreja nos primeiros séculos, desde os primórdios, eles sublinharam a centralidade do Espírito Santo na vida cristã. São João Crisóstomo, por exemplo, frequentemente em suas homilias ressaltava a inevitável riqueza de termos o Paráclito, o Consolador, habitando em nós, nos tornando capazes de enfrentar as provações e de clamar a Deus com confiança. É Ele quem reacende a chama da fé quando o é inútil que o profeta Malaquias proclamou tenta apagar a nossa luz interior. Meus irmãos e minhas irmãs, a homilia de hoje é um convite à coragem da fé. Não tenhamos medo de apresentar a Deus nossas perguntas mais desconcertantes, nossa sensação de inutilidade, o desalento que às vezes nos assalta. Deus não condena a nossa honestidade. Pelo contrário, Ele nos convida a uma confiança ousada, sempre construída com paixão. Eu diria, não só construída, mas reconstruída a cada dia. O Senhor nos diz que Ele nos ouve. Ele escreve nossos nomes e nossas preces no seu livro da memória. E mais do que qualquer pão material, Ele nos concede o Espírito Santo, a própria presença de Deus em nós. O Espírito que nos capacita a pedir, a procurar, a bater com ousadia de um amigo à meia-noite, na certeza de que o Pai, em sua infinita bondade, nos dará o que é verdadeiramente bom e duradouro. Peçamos nessa liturgia que a insistência da nossa fé nos leve a bater a porta do céu sem cessar, até que a aurora do Espírito Santo dissipe todas as nossas dúvidas e nos revele o verdadeiro e eterno proveito de servir a Deus. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.